Bem-vindos ao FAPA Podcast, o nosso podcast de divulgação científica do agro. Eu sou Vitor Miller Anunciato, pesquisador de mecanização e inovações tecnológicas da FAPA Agrária. Ele aqui do meu lado sempre... Eu sou o Fabiano Pacentinho, pesquisador de milho e feijão da Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária. Aqui nós transformamos pesquisa em conversa e conversa em muito conhecimento. Fabiano, antes de passar para o nosso convidado aqui, cara, dá trabalho fazer um podcast, né? Bastante. E a gente não está cobrando nada de ninguém, né? Tudo de graça. Tudo de graça. Então, gente, fica a missão. É antes de continuar o episódio, pausa o episódio agora e compartilha. Manda para aquele teu amigo que ele vai gostar, eu tenho certeza, do conteúdo que já tem para trás, do conteúdo que vem aí e do conteúdo que tem no futuro também. Então, não esquece de compartilhar esse episódio, porque nos ajuda demais. E 5 estrelinhas no Spotify. É o mínimo que nós esperamos. Joinha no YouTube, né? Compartilha com os amigos. Tenho certeza que esse conteúdo vai impactar positivamente em muitas pessoas. É isso aí. Professor, se apresente aí. É de casa já, né? Mas fique à vontade, se apresenta para o nosso público que não te conhece aí. A casa é tua. Eu sou Cristiano Pot, professor no Departamento de Agronomia da Universidade Estadual do Centro-Oeste. Já há alguns anos, desde 2003, e essa parceria com a Agrária ela já também não é tão recente. Nós temos um projeto grande em parceria com a FAPA Agrária desde 2019. Um pouco antes disso eu já tinha uma vivência na colônia, né? Depois do doutorado na Alemanha acabei morando no distrito aqui, então a gente conhece um pouco das rotinas e dos modos aí do distrito, né, e da cooperativa sempre presente aí também nos eventos de campo de verão e de inverno. Muito obrigado aí pelo convite, uma satisfação bastante. Nossa, né? Bacana, professor. Não, então saiu da grande Alemanha e veio para a pequena Alemanha aqui no interiorzão do Paraná, né? Professor, eu queria que a gente começasse falando, né, óbvio que a gente vai falar de conservação do solo aqui, mas eu queria, assim, que você trouxesse para a gente a visão da conservação do solo, primeiro para, vamos falar assim, que o produtor talvez menos pesa, mas é o que mais pesa para a sociedade como um todo. E o produtor menos pesa não é porque ele é malvado, porque ele é vilão, não é nada disso, né? Ele menos pesa porque ele já tem um monte de coisa para mexer, para cuidar, né? E a gente fala tem o episódio do Richard Rasmussen que a gente gravou com ele. A gente fala, cara, o produtor brasileiro talvez é o produtor mais conservacionista do mundo e o que mais leva a paulada, né? Inclusive, se você não viu o episódio do Richard, volta lá para trás e assiste lá que tá. Tem lá falando, né? Mas é o que mais leva a paulada. Eu queria que você desse pra gente assim a tua visão de conservação do solo de áreas agrícolas, obviamente, né? Qual que é o impacto que ele traz para o meio ambiente? Perfeito. Bem, aproveitando esse gancho que você falou que o agricultor brasileiro é um agricultor conservacionista, eu concordo com isso, né? O Brasil tem atualmente em torno de 32, depende das estatísticas, falam até de 36 milhões de hectares em plantio direto. O sistema mais conservacionista do mundo. Inclusive, hoje, 24, né, um dia depois, podia ter sido ontem, né? Ontem foi o Dia Nacional do Plantio Direto, em homenagem aos pioneiros que marcou essa data ali de quando fez os 50 anos do plantio direto no país. Conseguiu-se então pelo Congresso Nacional eleger o Dia Nacional do Plantio Direto e foi ontem, né? Então começam também a haver mobilizações para divulgar isso para a sociedade, porque de maneira geral a comunidade urbana não enxerga isso e não enxerga que existe uma preocupação por parte do agricultor em preservar. Logicamente que tem os seus enroscos, ora tem aquele cara que não é muito conservacionista, mas o profissional mesmo, e que tem história na agricultura e que demorou tempo para conseguir as terras, né, adquirir
E especialmente eu falo, aquele agricultor que viveu no passado o convencional, ele não quer revolver. E nós temos um outro projeto junto com a FAP, que não é das megaparcelas, mas do HF, com a Flávia, né? Que tem essa pergunta, né? Mas eu vou revolver o solo, mas eu vou degradar ele, eu vou perder a estrutura do plantio direto que eu demorei anos para construir. Então, especialmente esse produtor vinculado da agrária, vou deixar aqui esse registro, né? É um produtor diferenciado, porque esse complexo FAP agrária, ele consegue, de alguma maneira, eu queria saber qual é o segredo, tem um segredo aí, né? É um segredo, mas não é igual a todo mundo. Ele tem uma preocupação maior na conservação, mas eu acho que eu fugi do foco, Vitorino, não respondi a tua pergunta. Não, mas eu acho que... Então você me devolve ela se que precisar. foi legal. Eu acho que é bacana de pontuar, professor, que realmente, né, o produtor ele tem essa visão, né, e ele é cobrado de inúmeras formas. A lei brasileira é bem restrita, né, bem justa quanto isso, justa que eu digo de apertar mesmo o laço, né? Exato, ela é bem enérgica. E para comparar, quer ver, nós temos um projeto agora que é de monitoramento aqui do rio e das megaparcelas, mas eu estudei isso no meu doutorado na Alemanha. Certo. Então eu tinha um rio que a gente monitorava lá, e do lado do rio tinha um produtor de batata. Não tem APP, não tem aquela área de preservação permanente mínima de 30 metros se o rio tem 10 metros de largura, não tem nada disso. Tem um gramado. Então, não tem essa legislação, não só na Alemanha, mas de maneira geral na Europa, não existe. Ele está com o rio mais ou menos preservado, ali, com uma faixa de vegetação, mas é rasteira, né? Então, o próprio Código Brasileiro Florestal, que rege para a preservação dos cursos d'água e as outras áreas íngremes, também é muito enérgico e ele é tão apertado que não tem mais como abrir áreas novas. É raro, lógico, ultimamente acaba enxergando alguma notícia que tem desflorestamento em algum lugar, desmatamento em outro, mas é raro. Legalmente você não pode mais fazer isso, né? Porque a lei está sendo bem conservacionista no país. E isso é bom para nós. A nossa imagem lá fora ela deveria ser muito melhor do que ela é, porque o preparo, por exemplo, na Alemanha, é praticamente 95%, 99% é um preparo convencional. Mas não é porque eles não gostam do plantio direto, é porque o plantio direto não funciona. Não é por causa da neve, é porque o solo ele congela. O solo congela a 40, 50 centímetros de profundidade, e para conseguir fazer a próxima operação agrícola, semear, precisa revolver. E não é qualquer revolvimento que nem no Brasil, lá um arado de disco. Ele tem que usar um arado AEVEC, tem que inverter a lei para tombar o solo para esquentar, para daí conseguir desenvolver a agricultura e produzir comida. E nós não precisamos disso. Então, eu acho que o Brasil está avante, está à frente na produção de alimentos e ele poderia ter uma imagem muito mais benéfica do que eu não sei como é que fala, né, mas agora fica uma visão negativa para o agricultor, como se o agricultor está sendo um agente degradador, mas ele não é. É o produtor de comida. Eu queria, professor, aproveitar aqui essa tua fala sobre dificilmente tem ganhos de áreas ou áreas novas, né, agricultáveis. E aí, de repente, quem está nos acompanhando pode pensar, puxa, mas eu vejo área de soja crescendo, área de milho crescendo, onde que está isso? E é importante sublinhar que boa parte disso é em área de pastagem degradada, inclusive que nós temos uma área gigantesca no Brasil, que inclusive todas as vezes que nós colocamos agricultura nessas áreas de pastagem, de pecuária degradada, nós começamos a aumentar o nível de complexidade do sistema e trazer mais conservacionismo para o sistema. Essa é
é uma afirmação positiva, uma afirmação correta, é isso, professor? É verdade. O Brasil não precisa mais abrir áreas, até porque praticamente ele não tem, né? Então as florestas que estão em pé, ou as áreas de preservação permanente que elas existem, elas não podem mais chegar ali. Mas o que nós temos ainda muito no país, não em Guarapuava, né, muito pouco, não no Paraná, menos no Paraná, mas a nível brasileiro, né, Cerrado especialmente, tem muita área de fato de pastagens degradadas, que em partes elas poderiam de fato ser transformadas em lavouras ou em áreas de plantio direto ou ainda em áreas com sistema agropastoril ou silvopastoril ainda, que é mais conservacionista ainda, né, incluindo fileiras aí ou talhões com floresta, né. Então, ora dá para aumentar sim a produção, né. Eu não tenho os números Claro, na mão, né, mas tem essa possibilidade. tem potencial. E aí, já amarrando, voltando lá na pergunta inicial, que eu acho que foi bom essa introdução que a gente fez, mas qual que é a vantagem para o ambiente de uma agricultura bem feita? E aí eu digo uma agricultura com plantio direto, e aí a gente tem diversos módulos de agricultura que a gente pode ir aumentando o nível de conservacionismo. Mas acho que vamos voltar. Vamos falar de mega parcela primeiro, que aí eu acho que amarra bem com a pergunta, né? O que eu melhoro para o meio ambiente? Depois a gente vai para o que eu melhoro para o produtor também, que tem também esse lado, né? Então, professor, se você puder falar do projeto das mega parcelas, eu acho que é bem bacana, e aí depois a gente amarra isso aí com essa questão o que esse trabalho tem visto dos impactos de uma boa agricultura para o meio ambiente. Perfeito. Bem, o projeto da Rede de Agropesquisa em Conservação de Solos, ele começou lá em 2018, até implementar, foi oneroso implementar, né? Então aconteceu quase um ano depois, só em 2019. Mas ele existe então em 6 regiões do estado do Paraná. Nós temos um aqui em Guarapuava, coincidentemente no distrito de Entre Rios. A Agrária é o parceiro, né? A FAPA é parceiro para conduzir o experimento. Tem um em Dois Vizinhos, Toledo, Cambé, Ponta Grossa, Presidente Castelo Branco e Cianorte, duas áreas no Arenito, na parte mais arenosa então, do estado do Paraná. Cada um representando as condições típicas regionais, então considerando que tem climas diferentes, chuvas diferentes e sistemas de produção diferenciados. Porque a conservação, então, ela não deveria ter um pacote fixo generalizado, você não tem que fazer isso, porque na agronomia tem muitos dependes, né? E, logicamente, que o tipo de cultura que se estaria usando poderia trazer uma resposta desse tipo. Então, por isso, esse projeto foi colocado em vários lugares do estado. E ele também foi instalado em 2 escalas. Uma escala que a gente chama que é a escala de mega parcela. Então, o que é a mega parcela? Uma parcela que a gente mede erosão, que mede escoamento de água, né? Não é uma parcela pequena, por isso a gente chama ela de mega parcela. As nossas parcelas têm 1,1 hectares, né? São 11.000 metros quadrados. É uma lavoura, é um talhão de um produtor. Nós temos 3 delas aqui. E ainda a gente faz a avaliação numa outra escala que a gente chama de escala de bacia hidrográfica. Então nós não temos interferência, mas quem define a área é a topografia e a formação do rio de primeira ordem ali. Daí temos uma calha instalada no rio, mas tudo que acontece nas lavouras dos agricultores que estão fazendo do jeito que eles sabem fazer, do jeito que a assistência preconiza para fazer, é isso que está acontecendo. E nós medimos então o impacto da agricultura nessas lavouras lá no rio. Tem um professor que eu gosto de citar quando ele fala, né, mas ele diz que o rio é o integralizador do que acontece numa bacia, quer dizer, é integral lá, quando a gente estuda a derivada integral, né, a derivada ela integra tudo, né, que é o professor Gustavo Merti, atualmente está lá nos Estados Unidos, né, um dos nossos
espelhos aí de referências na hidrologia, nos estudos da conservação. Então, tudo que acontecer nas lavouras, na estrada, na mata, se tiver residências, né, tudo vai acabar saindo desse lugar por causa do impacto da chuva, da gota de chuva, vai escoar e esse escoamento vai acabar chegando no rio e, logicamente, vai trazer tudo os seus produtos, né? Sedimento, né, de solo desagregado, nutrientes. Então, tudo a gente consegue medir lá nesse exutório do rio. Então, voltando para as mega parcelas, né, as mega parcelas são unidades um pouquinho menores, mas ainda são grandes comparado com a bacia. Mas é toda lavoura feita, então, mecanizada, não tem delimitação de caminhos, né, que nem um experimento pequeno de 3x3, então a parcela é grande, é o impacto da máquina, do trator rodando, da colhedora trabalhando, então tem um impacto grande da compactação, que é um problema que nós temos hoje do plantio direto, porque nós não revolvemos o solo. Isso gera estrutura, mas por outro lado, se nós não cuidar e não atentar para não gerar excesso de pressão por uso de máquina em dia muito úmido ou está muito molhado, tem que entrar na lavoura, aumenta-se os riscos de compactação, né? Ou se não fazer um manejo para poder melhorar, então tem alternativas para minimizar a compactação ou até reduzir a compactação de maneira biológica, com plantas de cobertura. Então, tudo isso a gente está estudando nessas mega parcelas. Só para a gente estar nos acompanhando, só para a gente dar a dimensão do porquê mega parcelas, vamos usar um exemplo que a gente acaba fazendo mais rotineiro. Cada área de pesquisa, obviamente, tem as suas particularidades, mas considere que você faz um ensaio lá que cada parcela tem 6 linhas, seja de soja, milho, espaçadas por 0,5 centímetros com 5 metros de comprimento. Então nós estamos falando que cada parcela teria aproximadamente 15 metros quadrados. A mega parcela, o senhor comentou que quantos metros quadrados tem? 11 mil. Então veja, é uma dimensão 1000 vezes maior. Então está aí a explicação por que mega parcela, isso? Exatamente. Então a dimensão é muito maior. Pelo que o senhor comentou também, nos nossos ensaios, a grande maioria deles, os teus até que não, porque claro, a tua área é justamente a mecanização, mas nós fazemos quase que tudo com protótipos, com colhedoras menores, tratores menores. Nas mega parcelas é tudo área comercial. Ela muito próxima. Ela simula muito próximo o uso comercial da área. Logicamente, o que acontece? Nós temos 3 parcelas ali, 3 mega parcelas. Uma é para simular o mais próximo da realidade do produtor, que tem uma rotação de culturas definida. Nesse caso aqui, ela tem a supervisão da agrária FAPA. Então é uma rotação muito boa, por sinal. Então é aquela rotação que a gente chama que é uma rotação 3/4, 3 anos de milho com 1 ano de... 3/4. 3 anos de soja e 1 ano de milho no verão, e no inverno as culturas de inverno, então, né, os cereais de inverno, aveia, cevada e trigo, especialmente cevada e trigo, que são as duas maiores comerciais, e nessa escala aí, 1 vez trigo e 2 vezes cevada, porque a cevada está na nossa região e se nós não produzir cevada vai faltar cerveja. Então tem uma responsabilidade grande com o Centro-Sul aí de fato colocar essa cultura como uma cultura importante e necessária, né? E nesse inteirinho, colher o milho até entrar na cultura de inverno, tem cobertura. Então, na parcela padrão, ela saiu o milho, ela vai esperar, ou saiu a soja, vai esperar a entrada, elas vão sair ali perto de março, vai esperar até junho, julho para colocar a cultura de inverno. Nós temos uma proposta que a gente chama de parcela das boas práticas de manejo. Então, nessa parcela das boas práticas, segue essa mesma rotação, mas entra uma prática conservacionista, que são as plantas de cobertura. Além disso, toda essa parcela é cultivada agora no sentido transversal do declive, que naquela parcela do padrão do produtor, ela é propositalmente no sentido morro abaixo, porque a nossa parcela é maior no sentido do comprimento de rampa.
E por praticidade, por manejo de máquina, por rendimento operacional, por várias coisas que o Vitor vai saber me explicar muito bem, me fundamentar muito melhor, né, pela mecanização, as manobras, é o padrão que ora se segue com a agricultura. A direção do cultivo, especialmente para nós aqui, ela acaba sendo no maior comprimento de rampa. O problema é quando isso é morro abaixo. E aí favorece esse caminho morro abaixo do disco da semeadora ou do rodado do trator, acaba ora favorecendo o escoamento de água e ora suco de erosão e a erosão propriamente, né? Que na parcela das boas práticas, então, a gente está fazendo tudo no sentido transversal, com as plantas de cobertura naquela janela, então, que ficaria um pousio. Então, planta full time o tempo todo, quer dizer, é o sistema mais conservacionista que eu conheço. Praticamente não fica... Não tem solo descoberto. Não tem solo descoberto e praticamente vivas a maior parte do tempo. É só aquele período ali que a manejou e já está colocando a planta novamente, né? Para fazer esse manejo nessa parcela e na parcela que daí que tem a outra prática conservacionista, que é a mega parcela 3, que é a parcela com terraço, então são duas obras, duas estruturas para controlar o escoamento de água, 2 terraços base larga. Então, para fazer esse cultivo nessas duas parcelas, a nossa semeadora, ela é uma semeadora um pouquinho menor, que é uma semeadora que a FAPA tem, para conseguir de fato fazer essas manobras. Mas é trator, é pulverizador, é tudo uma rotina de agricultor que está fazendo em cima dessas áreas para de fato simular o que de fato acontece no campo, que muitas vezes em áreas pequenas você não consegue separar esse efeito, e tem um efeito, né? Então o que a gente quer é medir lá no final, lá no exutório, onde tem uma calha medidora do que está saindo, ele consegue integralizar todos esses efeitos aí da máquina, da lavoura, do plantio direto, das plantas de cobertura ou do terraço, é o somatório de tudo. Vitor, antes da tua próxima pergunta, só para a gente organizar as ideias aqui, então o professor nos ajude lá. São 3 mega parcelas. A primeira delas é o padrão produtor, a segunda com boas práticas conservacionistas, olhando para a parte de cobertura de solo e tal. A terceira também com práticas conservacionistas e mais terraços. Só terraço. A terceira ela é igual à primeira, só que com terraço. E daí, por causa do terraço, ela não é cultivada morro abaixo, então ela é cultivada transversal ao declive também. Bom. Mas segue a mesma rotação, essa rotação que é uma rotação, talvez a região, né, centro e sul do estado aqui, talvez é uma região que mais rotação de culturas de fato faz com soja e milho, porque de fato ela precisa colocar, ou ela consegue colocar as culturas de inverno, que muitas regiões não conseguem, né? Então, poderia se expandir cevada, é limitado a expansão da cevada por causa da exigência de frio que precisa para a região, e nós temos isso. Então, nós temos essa possibilidade de inserir as culturas invernais, então o trigo e cevada é super forte para nós, mas o milho, então, que é uma grande produtora de biomassa e é super necessária entrar, não só pensando no comércio, é grão ou é silagem, que poderia ser, mas ela coloca muita biomassa, essa biomassa se traduz em carbono que entra novamente no sistema, que constrói matéria orgânica, que sequestra carbono da atmosfera, que diminui efeito estufa e assim por diante. Eu agora já fui para uma outra linha. Né? E a impossibilidade também do milho safrinha aqui na região, né? Então, assim, para quem é de fora, fala, por que o pessoal não coloca o milho safrinha, né? Aqui não dá, né? A geadinha vai... Não faz, ainda nós estamos estudando, mas ainda não conseguimos um híbrido que seja tolerante a geada. Então tá bom, então. Mas bem colocado, isso aí. A rotação se faz muito presente aqui, muito por essa conta que o produtor faz, né? Ele tem que colocar a soja ali, né, que tem a vantagem das leguminosas, e o milho entra ali na rotação justamente para compor todo o sistema de conservação, né? Professor, então, visto já, a gente entendeu a mega parcela, e eu acho fenomenal um trabalho desse por conta de que a gente está vendo realmente qual que é a realidade do campo e o impacto disso no meio ambiente, né? E também o impacto
das práticas, o que o produtor pode sempre estar melhorando. Então é uma busca ativa do produtor, porque o produtor está ativamente, né, através da pesquisa, obviamente, através das universidades, mas a gente está buscando como melhorar sempre, né? Melhorar para todos os lados, né? E eu não vejo isso acontecer em outros setores, né? E a gente apanha, né? Que a gente já tem de resultado prévio ali, professor, das megas parcelas ali, em relação à conservação e produtividade para o produtor? Bem, boa pergunta. Eu lembro do comecinho, você falou assim, cara, você quer que eu resumo 6 anos de projeto em 2 minutos? Eu falei, professor, você é ingrato contigo, vou te pedir isso. Mas em 3 minutos, talvez, né? Porque você justa 5 minutos, então. Bem, o problema é sem cola, né? Como é que eu resumo tudo isso sem cola? Mas enfim, eu acho que a parte principal, ela já está quase que consolidada na nossa mente aqui, né? De tanto que a gente está trabalhando com tudo isso. Diga-se de passagem, deixar bem claro aqui, deixar registrado, né? Que eu sou somente uma pessoa, né? Um dos pesquisadores, né? O que coordena toda a equipe, mas tem vários professores que fazem parte e vários pesquisadores na linha de frente, né? Então, é mestrando e doutorando, mais os apoio técnico que de fato estão fazendo todas essas coletas e todo esse monitoramento que não é fácil, né? Bem, mas o que nós temos até agora? Então, veja só, além de medir o que sai lá na calha, que a gente tem uma calha que mede a quantidade de água que sai, então, pela altura de água que sai, a gente consegue transformar tudo isso em vazão, e quando coleta amostras de água ali no momento da chuva, a gente consegue estimar quanto está saindo de sedimento, de nutriente e assim por diante. Até agora, essa parte, o que a gente tem enxergado? O sistema padrão do produtor, ele ainda é o sistema que mais perde. Tá? Então, os sistemas que a gente começa a chamar agora de conservacionistas, né, que coloca mais plantas de cobertura e que coloca o terraço como uma barreira física contra o escoamento da água, eles são de fato mais eficientes para o controle do escoamento. Aquela parcela das boas práticas com as plantas de cobertura no outono, elas funcionam parcialmente. Então, nós tivemos aí nos anos de 19, 20, 21 um período severo de influência do Laninha. O Laninha, para nós no sul do Brasil, significa menos chuvas, na média, mas não quer dizer que não tenha chuva erosiva. Chuva erosiva significa aquela chuva que vai causar erosão, que vai causar escoamento. Tá? Tem menos, mas tem. Mas como a Laninha influencia em períodos de seca maior, o solo está mais seco também, e especialmente na parcela das boas práticas, com as plantas de cobertura. Então nós não temos 2 safras, mas nós temos 3 safras. Então nós temos 3 safras para usar água. E ora, nós entendemos que parte do menor escoamento superficial nessa parcela é porque o solo estava, de maneira geral, sempre um pouco mais seco, e com isso, porque as plantas estão evapotranspirando, usando água, bombeando água para a atmosfera, né? Mas o reflexo ele é eficiente em diminuir esse escoamento. Mas o que acontece? Quando chega nos eventos normais, daí, no período de neutralidade, onde as chuvas normalizam e para o período de seca, ou, mais grave, quando entramos no período de El Niño, que daí nós temos um aumento de chuvas, em volume de chuvas e de chuvas com eventos mais extremos. O mais extremo significa um período de tempo de mais chuva ou de chuva de mais intensidade, mais concentrada. Nesse caso, essa parcela das boas práticas ela não é suficiente para segurar essa chuva que não consegue mais, essa água que não consegue mais infiltrar, porque a intensidade ou o volume total é maior, ela não consegue infiltrar, ela vai escoar. E ora, ela se comportou até de maneira até às vezes pior que o padrão. Não conseguimos ainda explicar totalmente, mas ora o solo fica tão fofinho na primeira camadinha ali. Essa é uma das possibilidades. O solo fica bem mais estruturado, de maneira mais
mais fofa na primeira camada. 0 a 5? É. Um pouco mais. 0 a 5, 0 a 7, não mais que isso, que é onde está a maior quantidade das raízes dessas plantas de cobertura, é que nós tivemos erosão em sulcos nessa parcela. E nós não esperávamos isso. Mas o problema é da erosão em sulcos, o que ela é? Quando você enxerga um sulco, é porque teve desagregação do solo. E ela acontece quando o fluxo concentrado de água, super técnico isso agora, né? Mas fluxo concentrado de água tem capacidade de desagregar, porque o comprimento da rampa é grande, então não tem uma obra hidráulica ali, o terraço segurando. E isso nós não vimos na parcela com terraço. Então, quando tem a obra física capaz de diminuir essa velocidade do escoamento, a água fica retida no terraço. Então, o terraço, em épocas de mais chuva e de eventos extremos, de maior intensidade ou de maior volume, ele de fato ele é o campeão. E ele unido ao plantio direto, daí ele vira um sistema conservacionista de fato, que ele não tem ninguém para segurar. Professor, essa questão, talvez simplificando, nós podemos dizer que o poder erosivo ele é proporcional ao tamanho da rampa e à inclinação da rampa. Logo, se nós conseguimos colocar alguma coisa física, cobertura, de preferência com um terraço, para ir limitando esse comprimento da rampa, ou a inclinação não, porque aí, né, já é a declividade natural do terreno, mas se nós conseguimos limitar o tamanho da rampa, é uma das nossas tarefas. Por aí, então veja só. Ou não tão simples. Não tão simples, Pacientiuk, veja só. Vamos recordar as aulas lá de conservação do solo. Agora chamou, né? Mas são 5 os fatores que causam erosão. Boa. Tá? É o fator chuva de maneira isolada. É chuva. Se não tiver chuva, não tem. Dentro de chuva são várias coisas, mas especialmente energia cinética e intensidade da chuva é o que governa. Energia cinética é de fato aquela energia capaz de desagregar, que tem a ver com quantidade de volume e velocidade dela, a intensidade quanto temperatura. Então as chuvas essas extremas, elas são muito mais erosivas de fato. O solo, diga por sinal que o solo, que é o segundo fator, esses nossos solos da região, os latos solos brunos, são os caras mais resistentes que tem. São muito argilosos e muita matéria orgânica. Então, nós temos perdido muito pouco solo por erosão, mas por causa de muita argila, ser muito argiloso, é o risco de compactar. E aí filtra menos, mas escoa mais. Essa água precisa ir para algum lugar. Essa água precisa ir para algum lugar, exatamente. A outro fator é a topografia. A topografia nós podemos limitar de duas maneiras, basicamente é o que é o resumo. É comprimento da rampa e o grau de declividade. Tá? O comprimento nós podemos parcelar, mas a declividade, vamos derrubar um morro, não tem, na prática não existe. Né? A outra é o fator uso e manejo. Uso e manejo é tudo como é que se faz, é que plantas que tem e como é que nós operamos. Nós estamos partindo agora nessa nossa agricultura de sul do Brasil aqui, estamos em plantio direto com rotação, e essas que nós temos então nas mega parcelas, talvez é o sistema mais completo. Tem rotação inverno e verão, tem diferenças de plantas, e na parcela das boas práticas está todo o tempo, mas quando tem cobertura ainda. E o último é o próprio prática conservacionista, que é a obra, ou é a direção. Então, ou eu coloco delimito o trajeto morro abaixo, ou eu coloco uma obra, né? Então, esse é o resumo. Então, não é tão simples, mas então, o pacote completo, Pacientiuk, de fato atender cobertura, parcelar a rampa, e o terraço ele vai para dividir essas parcelas, parcelando a rampa, porque daí ele vai atuar indiretamente no fator topografia, que não muda a topografia, mas eu posso parcelar. Então, ali seria o pacote completo de um sistema conservacionista propriamente. Eu fico menos preocupado porque desses 5 fatores, a maioria deles nós temos gestão sobre. Então significa que é possível. Temos, nós não conseguimos controlar a chuva e não conseguimos aumentar o solo. O que nós temos que cuidar com o solo ora nós estamos fazendo lavouras, né? E nós temos muitas pastagens degradadas, que foi a parte logo do começo, né? Levantado ali as pastagens degradadas, que nem é muito nossa região aqui, mas mais talvez centro-oeste do país.
mas é o uso da área, o uso da lavoura em área não apta. Então, por que tem tanta pastagem degradada no Centro-Sul? Cultivos em solos arenosos de baixa aptidão para a agricultura ou para a pecuária com muita taxa animal ou falta de pasto, ou falta de adubação, falta de práticas e outras práticas, né? Mas, ou então em área, ou plantio direto, olha, está indo naquelas áreas, eu não consigo produzir numa área, aquela área está tão ruim, mas você está em cima de um neossolo litórico, aquele solo raso de meio metro de profundidade, aquela área, ela deveria estar ali para preservar, poderia ser outra atividade. Então, ora, é uma coisa que quase não se discute mais, mas é aptidão, né? Eu preciso usar uma área que ela já está tão sujeita à erosão ou à degradação, eu não podia deixar ela para um outro uso. Então, esse talvez é um ponto para nós nos questionar um pouquinho mais. Precisamos usar todas elas, não podemos usar as áreas melhores, né? E ora, preservar alguma que ainda estaria mais suscetível, né? Então, é alguma coisa para pensar. Refletir. Professor, eu vou fazer o papel do advogado do diabo aqui e te apertar mais um pouquinho, né? Então aqui, assim, a gente colocou ali que plantas de cobertura e rotação são práticas fenomenais para a conservação do solo. E aí vem a outra, que é o terraço. Que essa você sabe que o produtor, quando a gente fala de terraço, o produtor já arrepia o pelo. E com razão, né? Realmente é uma obra realmente que impacta às vezes na terra dele, né? Ele acaba perdendo alguma área agrícola ali, né? Em alguns cenários, né? E a gente já vai entrar nesse tema, né? E também a gente acaba afetando, e aí me dói também, a parte do operacional, né? Operacional agrícola, com o terraço eu acabo tendo algumas restrições. A gente entende, professor, que as máquinas agrícolas estão cada vez aumentando de tamanho, por conta da mão de obra no campo que está cada vez mais escassa. Então, toda a ação tem uma reação. Né? Janela de semeadura curtas também. Janela de semeadura curta, né? Mais intenso o uso do solo, né? A gente precisa ganhar operacionalmente. E a gente entende que o terraço, ou alguma intervenção, ela vai ser inevitável, porque o produtor ele tem que conservar a área dele, não só pensando no ambiente, mas pensando em manter o solo dele lá dentro da área dele, porque quando ele perde ali a camadinha de 5 centímetros ali, é o filé mignon né? É a melhor parte do solo, perde nutrição, né? Adubo que ele investiu, pagou caro, tá indo tudo embora. Existem técnicas, professor, ou existem estudos para que se melhore esse relacionamento entre terraço ou alguma obra de conservação e a parte operacional? Como que está sendo isso hoje na academia, que é da onde vem, né, realmente as soluções para o campo aí, né? Agora apertei, né? Agora... É uma pergunta difícil, mas eu acho que tem horas que a indústria, eu acredito que ela tem um projeto. Ela tem os projetos guardados, ela só não implementou ainda. Então, por exemplo, as semeadoras articuladas era uma demanda, né? Elas nasceram. Hoje nós temos várias semeadoras articuladas e que se passa por cima de um terraço, né, sem problema nenhum. O grande desafio é colher, talvez. A plataforma ela não consegue manobrar em cima do terraço. E cadê o projeto das colhedoras articuladas? Tá bom, eu te apertei, você me apertou. Tá certo, devolveu. Eu sabia que esse ponto ia chegar. Eu estava só esperando. Será que não tem ou será que não querem? Porque, né, falando agora bem conservacionista, precisamos conservar. Né? O Japão, China tem áreas de terraço e é numa outra escala, é aquele terraço patamar, é escadinha. Ele precisa colocar a máquina naquele pedaço. Mas eu talvez enxergue assim, a empresa está dominando, está
não está preocupada muito com isso, porque o agricultor também não botou o empecilho. Eu acho que quando o agricultor cria uma demanda necessária, parece que uma solução, ora, ela aparece. Então, essa solução terraço, ela não é de hoje, né? Ela já é conhecida, ela já foi um sistema conservacionista no passado. Ora, ele foi retirado por causa do plantio direto, que veio como um sistema para conservar, e de fato conservou solo, mas o problema todo é a água, então a água está escoando. E quando falar em água, talvez ainda nós estamos engatinhando ou não estamos nos preocupando com água, Vitor, porque nós temos água, então para nós chove, a nossa última média climatológica agora de 40 anos, nós fizemos 1936 milímetros, quase 2 metros de coluna d'água. Isso é muita água, só chove mais do que aqui nessa nossa região centro-sul do Paraná, é na Amazônia, praticamente. Então chove bastante, então mesmo assim nós temos alguns períodos de mais seca, agora, e os eventos extremos estão aumentando essa média. Então agora tem uma quantidade bastante grande de água que ela deveria ficar armazenada. Tá? Então eu acho que o maior desafio da agricultura não irrigada, que é a maior parte do país, é conseguir cultivar em anos secos e em anos chuvosos. Então nós temos que ter um manejo capaz de segurar a água, e ela deveria ficar lá por mais tempo para ser usada num período que talvez vai dar uma janela mais seca. E isso não era o que nós nem estávamos imaginando isso anteriormente no projeto, mas nós começamos a identificar esse tipo de padrão. Então, por exemplo, teve uma safra, né? Eu não me recordo de todos os números, mas uma está muito clara. Você perguntou, e a produtividade, né? Bem, a produtividade nos sistemas conservacionistas, na média, ele não está perdendo. Mas ele tem que ganhar, ele precisa ganhar. Sim, o agricultor ele tem que pagar as contas, mas ele tem que minimamente manter conservado e manter a produção. A parte boa é que ele não está perdendo. Na maior parte dos casos, ele não está perdendo. Isso é excelente. Excelente, eu acho que tem que colocar aí. Porque o sistema que conservar e ainda tem que ganhar mais, mas isso tem que ser uma super mágica, né? Exato. Mas, no ano de seca, cevada 2021, tá? Foi um período forte da laninha ali, tá? A mega parcela que tinha terraço foi a que produziu mais do que as outras duas. Então, mas e por que tudo isso, né? E nós estávamos monitorando a umidade do solo e conseguimos fazer essa constatação. Nos anos mais secos, o terraço reteve mais água em toda a lavoura. Então essa água não saiu por escoamento superficial rápido, e quando ela sai rapidamente da lavoura, ela vai chegar no rio com carga alta, quer dizer, com elevação alta, que pode atingir, na zona rural não é muito problema, mas ela pode inundar alguma lavoura, mas o problema é na zona urbana, que vai causar enchente e assim por diante. Então, tem um impacto grande esse manejo agrícola todo também na agricultura, na zona urbana, dependendo do tamanho da bacia hidrográfica, né? Então, ora, nós pensamos muito em financeiro, mas nós não estamos valorando a água, né? Sim. Já existem algumas propostas aí, né? Mas difícil colocar um valor para isso, né? Então, um agricultor conservacionista que está, ora, tendo que ter um movimento a mais, né? Uma perda de tempo maior com manobra, mas ele tem o terraço, ele deveria, de alguma forma, ter um bônus, né? Um bônus ambiental, porque é o bônus ambiental. Sim. E talvez isso seja hora necessária no Brasil, né? Colocar essa valorização. Já se pensa isso em carbono, né? Mas também é difícil de se quantificar. Mas você perguntou antes, eu não respondi tudo. Tem uma parte que nós estamos fazendo também, e que isso, na maior parte dos casos, a gente nem leva em conta. O terraço está incomodando, é só para erosão? Não é só para erosão. Ou as plantas de cobertura, é só para controlar o escoamento? Não, também.
Então, tem um papel no ciclo todo ali super complexo. Então, nós estamos avaliando física do solo, química do solo e a biologia. A biologia, ela é super responsiva, ela responde super rápido. Então, a partir do segundo ano, nós já vimos diferença entre os dois sistemas. É tudo plantio direto, mas os micro-organismos, que são os indicadores que a gente usa ali, já mostraram que eles estão mais eficientes nos dois. Olha só. Agora, por que é que mas a gente esperava isso no sistema com as boas práticas lá, com as plantas de cobertura? Por quê? Porque tem mais comida. Se tem mais comida, tem mais moléculas de carbono, que é com que elas se alimentam, né? Mas elas também foram melhores no terraço. E não só para nós, nos outros projetos também. Por quê? Porque os micro-organismos, eles são altamente dependentes de água. E se diminui o escoamento e aumenta a água, aumenta essa qualidade biológica, que ela vai influenciar depois parte desses indicadores na própria química. Então, uma das enzimas lá, que é a enzima fosfatase ácida, aumenta, explode com o terraço e com as boas práticas com planta de cobertura. E ela é um dos responsáveis por melhorar a reciclagem de fósforo, que é o nutriente lá. Então, no final, há uma mudança gigantesca no sistema e a hora começa a melhorar. Aumenta fósforo, aumenta potássio, aumenta porque tem mais água, aumenta porque tem maior reciclagem. Então, nós somos muito imediatistas. E a parte boa desse projeto é que ele é a longo prazo. No longo prazo nós estamos enxergando coisas que nós inicialmente nem pensávamos, né? Agora talvez a grande dificuldade está em como quantificar para dizer, isso aqui vai valer mais mesmo. No final é saldo mais positivo. Talvez esse é um grande desafio, né? Mas vai muito além de simplesmente perder menos, né? Mas eu estou conservando. E qual é o impacto lá no ambiente, né? Não consigo valorar isso. Precisamos valorar isso, porque daí sim o agricultor brasileiro talvez ele seria ainda mais conservacionista do que ele já é, e daí ele poderia começar talvez até pensando, não, mas eu preciso desse terraço mesmo, porque tem algumas regiões que o cara está enxergando, né? Se nós for para o sudoeste, né, o nosso colega ali de dois vizinhos, o Pellegrini, eles têm terraço e o agricultor que tem terraço não quer tirar. Eles tiveram que tirar o terraço das áreas deles. A coisa enfeiou, né? Logicamente tem um declive um pouquinho maior para lá do que para cá. Nossa topografia com mais côncavos e convexos ali também dificulta um pouco mais, né? Mas em algumas áreas eu acho que nós vamos ter que talvez ser um pouquinho mais seria um pouquinho mais incisivo e necessário ter, mas as plantas de cobertura, a hora a gente enxerga, né? Esse último ano aí, nessa última entre safra, visualizamos, né, vários problemas de erosão e de escoamento, e a cobertura nesse outono estava bem fraca, né? Sim. Então tem uma outra coisa que agora eu percebo, né? Quando está acontecendo a chuva, a gente, nossa, tá vendo erosão, nós temos que se preocupar. E daí dá uma melhorada no tempo, parece que você esquece, né? Então tem que ser firme e forte sempre, né? Porque o sinistro, que é essa chuva extrema, ela vem quando a gente está menos esperando, né? Nós estamos na região, como o senhor bem comentou, a média anual de chuva 2.000 milímetros. Com cada vez mais nós temos vistos eventos climáticos extremos. Então, infelizmente é natural que cada vez mais nós vejamos cenários de chuvas extremas aqui na nossa região. E se tivermos despreparados, corre-se o risco de vermos esses cenários que não é legal para ninguém. É perder solo, é perder fertilizante, é perder qualidade biológica do solo. Infelizmente, isso nós estamos passíveis de acontecer se não tomarmos decisões que talvez não sejam fáceis no primeiro momento, né? Eu acho que com as novas tecnologias que vêm surgindo, satélite, IA, né, mais acessibilidade à computação e mapas, né, a gente se torna muito eficiente
e consegue aliar práticas conservacionistas, como você colocou, né, professor? Que talvez a curto prazo pode ter um impacto que vai dar uma travadinha ali no sistema, né? Porém, a longo prazo, a médio e longo prazo, se tem um retorno, né? Você colocou água, colocou nutriente a mais, colocou mais atividade biológica, que está extremamente em alta, né? Para a agricultura. Então, eu acredito que dá para casar tudo, né? Exato. E a pesquisa vem justamente nisso, né, professor? Para mostrar que realmente dá, mostrar os erros e os acertos, mostrar os aprendizados, né? E Einstein falava, né? Louco é esperar resultados diferentes com as mesmas práticas, né? Então não tem como, né? Uma hora eu vou ter que mudar alguma coisa. E aquele produtor que está vendo aquela erosão, está vendo o solo dele indo embora, né? Foi assim o surgimento do plantio direto, né? O Bartz lá olhando e vendo, indo tudo para o meio do rio, meu solo aqui indo tudo para a vala, né? Tem hora que precisaria ir para a lavoura, né? No momento daquela chuva, no momento da chuva extrema, né? Daquela chuva de alta intensidade, De né? balde mesmo, né? Geralmente naquele momento a gente não quer sair, né? Nesse momento que a gente precisa ir para o campo, mas quando a gente enxerga todo esse processo in situ, né? No local acontecendo, é apavorador, né? E quando o agricultor faz isso, ele começa a repensar um pouco, né? Talvez está precisando agora, né, todo mundo ir um pouco mais para o campo quando está acontecendo o evento. Só que o problema é que ele acontece, a maior parte deles acontece de noite e nos fins de semana, quando a gente não estava muito querendo sair, né? E é curioso assim, né, que nós temos uma responsabilidade de sustentabilidade muito grande, mas também tem uma responsabilidade de futuro, né? Você usou a frase do Einstein, eu não vou lembrar quem fez essa frase, de repente o professor ele vai até lembrar, mas tem uma frase que ela, assim, para mim é bastante impactante, que fala o seguinte: o solo, os terrenos, o solo, ele não é um presente que nós recebemos dos nossos pais, mas sim uma herança que nós estamos tomando emprestado dos nossos filhos, né? Então é um bem extremamente importante para nós, que a perpetuidade da atividade agrícola depende muito de como nós cuidamos do nosso solo. Talvez seja um dos nossos maiores bens, né? Um dos maiores tesouros que nós temos é esse cuidado com o solo. Isso aí. O desafio é manter ele produtivo e produzindo para quem está administrando ele, a propriedade, os filhos, então, que vão cuidar disso, né? Mas tem uma responsabilidade grande aí, com a população só aumentando, né? E o Brasil ele é um dos produtores de alimento do mundo, né? Então tem uma responsabilidade grande para nós com isso. Bom, professor, acredito que chegamos ao final aqui, né, do nosso episódio. O senhor quer deixar mais alguma consideração para finalizar aí, para a gente chegar nos finalmente? Bem, eu só quero agradecer, né, Vitor e Fabiano, né, obrigado aí pelo convite, né. Eu acho que esse assunto aí, né, tem muito ainda para ser discutido, né, tem muita coisa que nós temos, né, com os professores específicos daí, ainda de química lá da água, né, da produção, da física e tal, né. Então tem muita coisa já para ser discutida, tanto com o produtor quanto com a sociedade, né. Mas além de agradecer vocês, então, né, oficialmente quero deixar aqui o registro, né, dessa parceria firme e forte que a gente tem com a FAPA e a Agrária. E não posso deixar também de agradecer, né, a instituição, a Unicentro, né, a nossa equipe lá, que dos apoio técnico e mestrando, bolsista de doutorado e graduação que estão tocando o projeto, e obviamente os financiadores, né, que é o Senar, FAEP Senar e a Fundação Araucária. Sem eles aí não teria todo esse recurso para de fato conduzir um projeto aí da tamanha magnitude e atualmente NAP Pro Solo, né, Manejo de Conservação do Solo e Água no estado do Paraná. É isso, muito obrigado. Muito bom. Feito, então, pago mais um episódio aí. Episódio daqueles. Bom, para você que ficou até o final, né, lembra, dá trabalho fazer, o professor veio aqui, despendeu, né, uma boa parte do tempo dele, né, a gente só cutucou, só arranha, né, eu sempre fica aquele gostinho de quero mais, né. Vai ter que ter mais. E a gente é imediatista, né, a gente quer falar tudo de uma vez, né, poxa, se desse, eu queria ficar com o professor aqui umas 5 horas gravando aqui, mas
O bom que o professor está aqui do ladinho, então é só ligar o professor. Vamos vir aqui e vamos conversar mais um pouquinho, né? Então, lembra, gente, dá trabalho, compartilha, gostou do episódio, comenta ali embaixo o que você achou, o que não achou, né? Acho que isso faz parte também da interação conosco aqui, né, Fabiano? Perfeito, nós ficaríamos muito felizes se esses nossos episódios chegassem mais pessoas que com certeza se aproveitariam desse conhecimento que nós transformamos aqui. Então, só para valorizar você que ficou até o final, a partir de agora, a gente vai colocar aqui um agradecimento especial a um ouvinte nosso. Com certeza, que ele estiver acompanhando, nós vamos mencionar o final dos episódios aqui. Então, o primeiro ouvinte, e aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, depois o Fabiano se vira com o ouvinte dele, vai ser o Tião, meu sogro, o Tião, que esse cara ele manda para todo mundo, Fabiano. Ele incomoda, ele é produtor, cuida dos boizinhos lá no interior de São Paulo, e ele manda para todo mundo. Inclusive a pastagem dele tá meio degradada lá, ele precisa escutar esse episódio aqui. Então ele manda para todo mundo lá e fica aí o abraço então. Você que quer ter o teu abraço aqui, manda lá no nosso Instagram, comenta no nosso episódio, que uma hora ou outra a gente encaixa aqui, né, Fabiano? Finalmente o Tião descobriu por que o gênio servia, né? Pessoal, obrigado por nos acompanhar. Nos vemos num próximo episódio. Um abraço.